Fala galera, Geek na área, e hoje a gente vai reagir à Batalha Mortal do canal Nerd. Dessa vez foi uma batalha que vocês não pediram tanto, na verdade eu vi só uma única pessoa pedir nos comentários, mas foi uma batalha que me chamou muita atenção, que no caso é o Flash versus o Hulk. Quem venceria nesse combate? Eu realmente fiquei muito interessado. Então eu trouxe aqui no caso pro canal para ver se vocês também se interessam, se vocês também vão gostar. E se gostar, legal, né? Deixa aquele like para incentivar. Na minha opinião, o Flash ganha, porque o cara é muito roubado. Mas bora ver aí o que o Nerd vai falar dessa batalha de Flash versus Hulk. Se for novo no canal, já pense nessa ideia de se inscrever no canal, porque aqui a gente tá sempre lançando vídeo de react. Então já enrolei demais, né? Bora pra esse vídeo. Vence, força ou velocidade? Essa famosa pergunta vai ser respondida na Batalha Mortal de hoje, porque a gente vai colocar à prova, né, o maior representante de força da Marvel contra o maior representante de velocidade da DC. De um lado a gente tem ele, o mais forte que existe, o Golias Esmeralda, Bruce Banner, o Hulk. I'm always angry. Do outro lado a gente tem o homem mais rápido vivo, o velocista escarlate, Barry Allen, o Flash. Eu tô correndo por eles. E vou vencer você. Essa série do Flash é muito boa, tá? Até a terceira temporada recomendo demais. A partir da quarta começa a ficar ruinzinha, mas até a terceira é muito boa. Recomendo pra quem gosta de Flash. Condições de batalha. Galera, aqui a gente vai considerar o Flash como sendo o Barry Allen, né? O Flash original. Sem mistério, ok? Ele nem sequer considerou, no caso, o Wally West, então, o Wally West, na verdade, né? Então, realmente, eu acho que a vitória vai ser do Barry, porque se o Barry tivesse perdido, o Flash tivesse perdido, a galera ia falar, mas nem pegou o Flash out. Entregou a paçoca aqui, Peter. Eu com quase certeza que ele vai dar a vitória pro Flash. Então o Hulk, como ele tem muitas personalidades diferentes, fases diferentes, né, que muitas vezes mudam o nível de poder dele, tipo o Professor Hulk, World War Hulk, Savage Hulk, Hulk Cinza e por aí vai, a gente vai considerar um compilado dessas versões bases do Hulk pra gente aproveitar os feitos do personagem como um todo. Da mesma forma como a gente vai levar em conta um Flash se soltando, a gente também vai levar em conta um Hulk extremamente raivoso, liberando... Galera, não dá, tá? Se o Flash realmente não for nerfado pela história, pelo roteiro, muito difícil de alguém vencer ele sem ser entidade, a verdade é essa. Mas bora ver. Todo o potencial da força dele, ok? A gente só vai desconsiderar a nova fase do Hulk imortal, porque é uma fase bem fora da curva do personagem. Até a origem dos poderes tá diferente. Virou uma coisa mais mágica. Quem controla o Hulk é uma entidade demoníaca e ainda não tem tanto material para analisar sobre ele. A gente só sabe que ele tá descendo o cacete em todo mundo e tá mais forte do que nunca. E já que a ideia é levar em conta os personagens nas suas versões padrões pra gente avaliar quem vence numa luta, bora desconsiderar versões upadas como essa do Hulk imortal. Poderes e habilidades. Começando pelo Hulk. Super força, super velocidade, super resistência, liberação de radiação gama e fator de cura. Um kit de poderes básicos mais potente. Já o Flash, super velocidade, super força, intangibilidade e manipulação da força de aceleração. Essa manipulação permite que o Flash tenha uma série de poderes diferentes com base no conhecimento dele da força de aceleração. Mas será que esses poderes são o suficiente para vencer o Golias Esmeralda? Será que a velocidade do Barry faz ele ter um soco mais forte que o do Hulk? A gente vai ver isso agora. Um soco de massa infinita, né? Força! Todo mundo sabe que o Hulk é conhecido justamente por isso, né? Pela força descomunal. O bordão do personagem é justamente esse, o mais forte que há. Não à toa a gente vê efeitos absurdos dele, como quando vinha na direção Eu achei que ele ia falar que o bordão era Hulk esmaga. Eu nunca tinha visto falar de o mais forte que era, mas ok. do planeta, um asteroide 2 vezes maior que a Terra, e o Hulk destruiu aquilo com uma porrada só. O maior problema, na verdade, é conseguir definir um limite para a força do Hulk. Porque o poder dele é crescente, né? Quanto mais raiva ele tem, mais forte ele fica. Se o Hulk não tiver com muita raiva, o Homem de Ferro já seria um bom adversário para ele. Já até venceu o Hulk algumas vezes. Só que se a luta se estender um pouquinho mais, a maré vira pro Hulk, porque o Hulk vai ficando cada vez mais forte. Isso é, né, lógica, é matemática. Isso aconteceu num dos primeiros confrontos dos dois, inclusive. O Tony parecia que estava ganhando, até que o Hulk diz que aquilo só estava deixando ele cada vez mais irritado. Até o ponto em que o Homem de Ferro seria bem mais fraco que o Hulk. Existe um debate, né, se essa força poderia chegar a ser infinita, né? É um debate se existe ou não existe um limite para a raiva. E, obviamente, existe um limite, lógico, existe um limite neurológico, fisiológico para isso na vida real. Mas como a gente está falando de quadrinhos, o que importa é a lógica existente nas histórias. E sim, o Hulk tem momentos que comprovam que a força dele é potencialmente infinita, ou melhor dizendo, incalculável.
Há pouco tempo mesmo levaram em conta o fato do Hulk ter essa força que cresce conforme a raiva, mas ainda assim... Agora que o Pedro tá falando isso, me veio a cabeça. Será que ele já fez alguma batalha do Hulk versus Saitama? Daria um vídeo interessante. Vou procurar depois isso daí. Era algo que se tratava de números, algo que podia ser calculado. O surpreendente é que o resultado do cálculo de força do Hulk era impossível de se obter. A força dele era incalculável. Não existiam números que pudessem quantificar essa força, colocar em números essa força. Vocês têm noção de quão absurdo isso é? E se você quer um exemplo disso na prática, que tal na vez que o Hulk precisou dar o soco mais forte da vida dele? E ele simplesmente quebrou a barreira do tempo com esse soco. Tudo bem que nessa situação, né, ele estava usando lá um dispositivo para poder se conectar com a dimensão temporal. Só que mesmo que a gente ignore o fator barreira do tempo, a força do Hulk foi suficiente para quebrar uma dimensão geométrica. Significa que um soco dele pode simplesmente ignorar qualquer tipo de resistência. O que for que ele socar pode ser despedaçado, o próprio espaço em si pode ser quebrado com a força dele. Mas ok, e quanto ao Flash? Quão forte é o soco do Flash? Bom, algumas vezes nas histórias em quadrinhos do Flash é mostrado que a força do soco dos velocistas é multiplicada de acordo com a velocidade deles. Quanto maior a velocidade, maior a massa dos ataques. Um chute a meia velocidade da luz teria a massa de uma lua, por exemplo, só para você ter noção. Enquanto um soco na velocidade da luz teria a massa de uma estrela anã branca, ou seja, mais ou menos a massa do Sol. Inclusive a Mulher Maravilha, né, quando foi socada pelo Zoom na velocidade da luz, e ela que já foi socada inclusive pelo Superman, mas ela disse que o soco de um velocista dói muito mais. Ou seja, essa é a força casual Os caras são roubados, que né? bateria de frente com a força casual de um Hulk também. Só que da mesma forma que a gente leva em conta um Hulk no máximo do potencial dele, a gente vai levar o Flash no máximo do potencial de força dele. E pra gente chegar a essa resposta, a gente vai ter que analisar a velocidade primeiro. Velocidade. Ok, o Flash é conhecido pela velocidade, né? O bordão, o homem mais rápido vivo, também não veio por nada. É, isso aí eu conheço. Falar de cara sobre o potencial real de velocidade. Na série do Flash, literalmente sempre começa com ele falando isso, né? Meu nome é Barry Allen, sou o homem mais rápido vivo. Dele, eu não vou nem enrolar. O Flash consegue atingir uma velocidade incalculável, uma velocidade infinita. Isso porque velocidade é uma medida de distância e tempo. E o Barry consegue usar a Speed Force para correr mais rápido que o próprio tempo. Pode não ter lógica para a nossa física real, né? Não tem. Mas tem lógica na física da DC, na física da Speed Force. Aliás, a força de aceleração é uma energia multiversal, né? Uma energia infinita. E o bizarro disso tudo é que o Barry é o gerador da Speed Force. Ele criou ela. Um paradoxo, e ela se energiza e se forma a partir dele, do Barry Allen. Ou seja, o Barry é o cara que tem na sola dos pés o poder de uma força multiversal inteira para usar quando ele quiser. Vocês querem uma demonstração prática disso? No Flashpoint, Barry correu tão rápido que ele rompeu a vibração cósmica que sustenta o espaço e o tempo no multiverso. Ele rompeu a própria realidade usando a energia da Speed Force. A força do Flash num confronto 1 contra 1 também vai ser infinita. Ele rasga o próprio espaço e tempo com a energia que ele gera, ou seja, não importa a resistência do alvo. Se esse alvo ocupa um lugar no tempo e no espaço, ele vai ser destruído pelo soco do Flash. Mas óbvio que o Barry não alcança uma velocidade dessas instantaneamente, eu sei disso. Existe um processo de aceleração até pegar essa velocidade. Aí é que o Hulk pode entrar. Porque quem pensa que ele é lentão, tá muito enganado. O Hulk também tem super velocidade. Ele consegue se mover naquele estilo velocista, tipo quando ele fica só um borrão. Já conseguiu até ultrapassar a velocidade da armadura do Homem de Ferro, por exemplo. Fora que ele tem ótimos reflexos, né? Tá o tempo todo lutando com super pesados mega rápidos, tipo o Thor, Gladiador, o Sentry. Mesmo contra o principal velocista da Marvel, o Mercúrio, o Hulk reage. É só você pensar. Se o Hulk tem força para, sem problema nenhum, jogar um dragão do tamanho do Fin Fan Foom na Lua, no tempo de mais ou menos 1 segundo, que é basicamente o tempo que a luz leva para chegar lá na Lua, pô, imagina o Hulk com todo o potencial dele de força, pegando impulsos para saltar ou correr na direção dos adversários. Sério, tudo bem que ainda assim não é o suficiente para bater de frente com a velocidade do Flash, só que o Hulk pode ter outros recursos para compensar isso. Mais pra frente a gente vai falar disso. Resistência. Galera, resistência sempre é um fator importantíssimo nas batalhas mortais. Só que, como a gente tá encarando que os dois personagens Pelo que ele tá falando aí, talvez o Hulk tenha uma certa vantagem, tá? Mas bora ver. podem ignorar durabilidade e resistência, esse não vai ser um fator decisivo hoje, né? O que pode ser decisivo é o fator de cura do Hulk, beleza. O Gladiador já abriu um rombo no peito do Hulk com a visão de calor dele, e mesmo assim o Hulk não só continuou lutando, como venceu a luta. O Vetor já deixou o Hulk quase no osso, e mesmo assim ele não só resistiu ao poder do Vetor de repulsão,
como regenerou toda a carne do corpo no mesmo instante. Ou seja, enquanto um ataque do Hulk pode ser letal para o Flash, um ataque do Flash pode ser regenerado pelo Hulk, dando abertura para um contra-ataque. Versatilidade. Um dos principais poderes do Flash é a intangibilidade. Ele vibra em uma frequência dimensionalmente diferente e fica completamente intangível a ataques físicos. Considerando que o oponente dele nessa batalha mortal é alguém que usa exclusivamente ataques físicos, pode ser uma grande vantagem. Mas a partir do momento que o Barry demole e abrir espaço para o Hulk contra-atacar, a coisa pode ficar feia. Só de pisar no chão, o Hulk pode varrer a superfície do planeta com radiação gama. Uma destruição do solo em larga escala pode muito bem atrapalhar o Flash ao usar a velocidade dele em pleno potencial, da mesma forma como ataques omnidirecionais do Hulk, como a palmada sônica, podem tirar o Flash do chão, e abrir também espaço para ele ser pego e socado no ar. Lembrando que a palmada sônica não é um ataque de Parece que até então o Hulk tá levando vantagem, hein? som. Senão qualquer um fugia, né? É um ataque que funciona mais ou menos como energia, tanto que funciona no vácuo do espaço. Resumindo, os dois personagens têm recursos para finalizarem um ao outro, para esquivarem do outro. Mas alguém precisa vencer a grande batalha de força versus velocidade. E o vencedor dessa batalha mortal de hoje é... Essa eu quero ver, cara. Atraso. Acabou a festa, candelabro. Tenta me pegar. Mas era pro Flash ter ido nessa, se acertou, cara. Sei não, hein? O Hulk só ficou com mais raiva e mais forte. Voltou no tempo. Ô, louco. Isso aí, galera. O Flash é o Flash é vencedor roubado, dessa cara. batalha mortal. É verdade que se essa luta fosse um confronto do cotidiano, qualquer resultado seria justo. Mas a gente está encarando os dois personagens liberando todo o potencial. Então a gente vai ter um Flash sem se desacelerar. Para quem não sabe, o tempo que qualquer um na Terra da DC leva para dar uma respirada seria o equivalente ao tempo de uma vida inteira para o Flash. O Barry é tão rápido que se ele não restringisse o real poder dele, ele seria incapaz de viver no mundo. Tudo estaria o tempo todo parado no tempo para ele, inclusive os heróis. O Barry consegue ver eventos que acontecem em atos segundos. Simplificando para vocês, olhem a partir dos segundos, que é a nossa principal unidade de medida. Seria como ver, num segundo, quase 3 vezes o tempo de vida do nosso universo inteiro, desde o Big Bang. Isso mesmo, galera. Pro Flash, 1 segundo duraria cerca de 32 bilhões de anos. Que personagem quebrado, cara. Assim que a luta começasse, o Hulk estaria parado no tempo para ele. O Flash estaria livre para finalizar o Hulk do jeito que ele quisesse. Os dois meios mais efetivos para isso seria ou desestabilizar a frequência vibracional do Hulk, o que faria o Hulk implodir de dentro para fora e perder toda a estrutura molecular dele, algo que o Barry já fez com Solomon Grundy, ou simplesmente levar o Hulk para a Speed Force. Lá dentro, o Barry é um deus. Ele poderia fazer o que ele quisesse com o Hulk. Ou também poderia simplesmente deixar o Banner preso lá dentro. Deixa ele lá dentro e vai embora. E sobre o que eu falei do Hulk atrapalhar o Flash, destruindo o solo ou dando ataques omnidirecionais. Realmente seria muito efetivo num Flash se controlando no dia a dia. Mas com o Flash se soltando, nada disso mudaria muito, galera. Nenhum ataque acertaria o Flash, seja pela velocidade dele ou pela intangibilidade. E o Barry consegue chegar rápido numa velocidade que ele nem precisa do solo, do chão, As moléculas de ar se tornam duras o suficiente para servir de plataforma. Na boa, o Flash é muito quebrado, cara. Se o roteiro realmente não nerfar,
perde pra ninguém praticamente se não for uma entidade cósmica. É muito, muito, muito apelão. Não dá. Forma pra corrida. Ele vai tão rápido que ele pisa nas moléculas do ar. Pra quem não sabia, aí vai um fato flash, ok? Velocistas podem correr no ar. Galera, hoje a velocidade ganhou a força. Se você concordou, comenta aqui embaixo o que você achou da luta. Se você não concordou, faz a sua pergunta aqui embaixo, que dependendo da... Galera, concordei, né? Acertei também o resultado. Apostei no Flash e deu certo. Cara, o Flash é muito roubado, tá? Não tem muito o que falar. O cara realmente é apelão. Se ele realmente não estivesse segurando, é que nem o Pedro falou, o Hulk vai estar como se estivesse parado pra ele, não é nem câmera lenta, vai estar parado pra ele. Ele pode fazer basicamente o que ele quiser, pode só jogar ele na Speed Force, deixar ele pra lá, não tem como ele voltar, então é uma forma de vitória, meio sem graça, mas ainda é uma vitória. Pode, enfim, fazer que nem o Pedro falou, meio que vibrar as moléculas do Hulk por dentro, meio que fazer ele explodir, enfim. Tem várias possibilidades no caso do Flash realmente vencer. O cara é quebrado. Por isso que vira e mexe, tem que o roteiro realmente interceder, porque senão... Não tem como contar a história do Flash, porque o cara é muito poderoso. Aí ele vai perder pra quem? Como que vai contar a história de um personagem que não perde? Vai virar basicamente o Saitama, aí não dá, aí não dá. Então o Flash realmente é muito roubado. Bem, gostei, concordei com o vídeo. A chance de você estar assistindo esse vídeo e não conhecer o Enert é praticamente impossível, mas pra quem não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver o vídeo na íntegra. E é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!